obscuro. Olá, eu sou Eduardo, moro em Santa Catarina. Prefiro não falar o nome da cidade. E o relato que irei contar aqui aconteceu em uma sexta-feira. Como de costume, toda sexta-feira eu ia acampar. Íamos eu, o meu irmão e o meu primo, sempre nós três. Esse relato que irei contar aqui é só um de três que aconteceu com nós. Mas voltando ao relato, era por volta das 6:30 da tarde, sexta-feira. Arrumei minha mochila, coloquei tudo o que iria precisar para passar a noite na mata. Mandei mensagem para eles falando que logo estaria lá na minha avó, esperando eles chegarem. Bom, não demorou muito, eles chegaram. Minha avó, como sempre, morou ali, desde nova, e sempre falou e orientou nós a não acampar naquele morro. Pois bem, éramos jovens teimosos e, como sempre, não demos importância para isso. Ajeitamos tudo o que precisava e começamos a subir a trilha. E só para lembrar que somente eu estava levando uma lanterna pequena, que já estava com pouca bateria. Estávamos subindo tranquilo. Andamos mais ou menos 1 quilômetro. Chegamos ao ponto que iríamos acampar. Lá é um caminho no meio da mata, que só tem bambu em todos os lados. Arrumamos 2 árvores e montamos 2 plataformas no alto, feitas de bambu, para não ter contato com o solo. Esse bambuzal já tinha muita história macabra contada pela minha avó, e mesmo assim pagamos para ver. Bom, até aí beleza. Terminamos de montar tudo e eu fui acender a fogueira para fazer o jantar. Era em torno de 9:30 da noite e eles estavam lá em cima, deitados na plataforma, e somente eu lá na fogueira, fazendo uns frangos, fazendo um jantar para nós. E foi quando do nada, eu lá embaixo, acendendo a fogueira, escuto um grito, bem longe, como se fosse uma mulher. Mas era um grito, parece que de sofrimento, deboche ao mesmo tempo. Para vocês entenderem melhor, quem já assistiu o filme do Exorcista, era tipo isso. Parecia o berro de uma mulher possuída. Aí, o sangue gelou e eu fiquei paralisado lá embaixo. Olhei para eles lá em cima, eles olharam assustados também. Nisso, não é que não se sabe mais de comida não. Tava acendendo fogo mais alto para iluminar em volta e tava me preparando para subir com eles. Foi quando do nada, o mesmo grito novamente, mas dessa vez era como se estivesse mais perto, logo atrás de mim. Chegou a doer o meu ouvido. Então larguei tudo e não sei como subi tão rápido na plataforma. Ficamos um tempo lá quietos, mas os berros pararam. Coisa de 1 hora depois, começou uma chuva muito forte e só tínhamos levado uma lona preta. E mesmo assim, ficamos lá, esperando passar a chuva. E foi quando do nada começamos a ouvir um rosnado muito grave em volta de nós no mato. Mas se fosse realmente um cão, teria que ser um do tamanho de um boi para ter um rosnado daqueles. Era muito forte. Ficou assim por uns 5 minutos. A gente colocava a lanterna em volta, mas não víamos nada. Só os barulhos. Por fim, a lona não estava dando conta da chuva. Tivemos que desmanchar tudo e voltar para casa. Mesmo com medo, não tinha o que fazer, tínhamos que ir embora. E como só eu estava com uma lanterna, eu fui na frente e eles foram atrás me acompanhando. A lanterna já estava tão fraca que só iluminava onde a gente pisava, e aquela chuva tornava tudo um pesadelo.
Quando estávamos quase chegando no final da trilha, começamos a sentir um cheiro muito forte de cachorro molhado. E aqueles rosnados começaram novamente. Bom, ali eu já puxei a faca e eles também ficaram em alerta. E quando achamos que não poderia piorar, a minha lanterna começou a piscar, mostrando que a bateria iria acabar logo. Ficamos no escuro total. Eles não levaram nem o celular nesse dia. Apressamos o passo para sair logo dali. E chegando no final da trilha, tinha um pasto aberto, que é da nossa família. E lá embaixo, entre o pasto e o final da trilha, vimos um vulto negro. Uma silhueta. Parecia um homem com um chapéu preto. Bom, não tinha feições no rosto, nem olhos. Era só uma sombra, como se estivesse nos observando descer a trilha. Ali, já nem ligamos mais se iríamos bater em árvores, nem nada. Saímos na corrida, até chegar lá embaixo. Chegamos lá todos molhados, sujos de lama, e contamos o ocorrido à minha avó. Ela falou que não foi por falta de aviso. Bom, ela falou que ali tem muita história, e provavelmente presenciamos 2 assombrações na mesma noite. Uma com certeza seria um lobisomem nos rondando, e outro seria este vulto negro, que pode ser ou não que estava ali para nos proteger ou também nos amedrontar. Bom, espero que tenha gostado. E foi real sim. Não teria o porquê ficar mentindo essas coisas sobrenaturais. Com isso não se brinca. Só quem já presenciou sabe como é. Um forte abraço a todos e até a próxima história. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Até hoje, eu não sei muito bem como explicar como isso aconteceu. Eu nunca tive um lado sensitivo muito forte. Nunca senti coisas estranhas ou vi coisas que não podia explicar. Bom, para falar a verdade, sempre fui muito racional. Sempre tinha uma explicação mais científica para coisas estranhas. Eu sempre fui a mais cética do meu grupo de amigos. Sempre que alguém tinha uma história mais fantástica, eu sempre queria analisar de um modo mais racional. O que aconteceu foi o seguinte: o irmão de uma amiga minha teve um acidente feio de moto e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Ela me ligou arrasada no meio da noite para falar o que tinha acontecido e falar onde ia ser o velório. Eu me arrumei e fui ao encontro dela para tentar ajudar em qualquer coisa que eu pudesse. O velório era no hospital onde tinham levado ele logo após o acidente. Quando eu cheguei lá, fui onde ficava a parte do velório. Tinham 3 salinhas para velório. Em uma dessas salinhas estava a família da minha amiga com o corpo do irmão dela. E tinha um outro velório em uma outra das salas, e a terceira estava vazia. Eu fui ao encontro da minha amiga para tentar confortar ela de qualquer jeito que eu pudesse. E ela não parava de chorar. Isso era de madrugada já, umas 3 horas da manhã. O enterro só seria 1 da tarde. Eu passei o tempo todo ao lado dela, conversando. E quando deu 8 horas da manhã, alguns dos nossos amigos chegaram. E como eu estava com fome, pedi para um amigo nosso ficar com ela, enquanto eu ia comprar alguma coisa para comer em uma padaria que tinha lá do lado. Eu comprei 2 coxinhas e um refrigerante. Mas como a padaria estava cheia e não tinha onde me sentar, eu resolvi voltar para o velório e comer por lá. Mas como eu achei que seria uma falta de respeito e comer lá dentro, onde estavam velando o corpo do irmão da minha amiga, eu fiquei em um canto isolado, perto da sala que estava vazia, e me sentei
em um banco lá e comecei a comer. Depois de um tempo, eu olhei para dentro da sala vazia e vi um garotinho sentado em uma cadeira lá no fundo, bem no canto. E na hora eu pensei: nossa, que tipo de pessoa traz uma criança para um velório? O garoto parecia ter entre 9 e 10 anos. Estava quieto, encolhido. Eu olhei em volta e não tinha mais ninguém lá. Não era ninguém que eu conhecia. E eu não tinha ideia se era de algum conhecido da minha amiga ou se era de alguém do outro velório. Quando ele notou que eu tinha visto ele começou a olhar para mim. Eu imaginei que ele tinha visto a coxinha na minha mão e que devia estar com fome. Então eu estendi ela na direção dele, mas ele não se mexeu. Eu levantei, fui até ele e me sentei do seu lado. Perguntei se ele estava com fome, se queria uma das coxinhas. Ele só virou a cabeça e olhou para o chão. Eu perguntei se ele estava com sede e ofereci o refrigerante, mas ele nem se mexeu. Eu coloquei uma das coxinhas na cadeira do lado dele, junto com o refrigerante, e falei que se ele quisesse, era só pegar. Mas ele só ficava olhando para o chão. Perguntei o nome dele, mas ele não respondeu nada. E eu só ficava pensando que era uma coisa muito cruel levar uma criança para um velório. Depois de tentar conversar um pouco com ele, eu imaginei que ele devia estar muito triste para ficar conversando. Por isso, tinha ido para lá para ficar sozinho e que a última coisa que ele queria era ficar falando com uma estranha. Então eu levantei, mas deixei a outra coxinha e o refrigerante lá e falei que se ele quisesse podia comer. Voltei para perto da minha amiga. Quando eu cheguei lá, mais alguns de nossos amigos tinham chegado. A gente tem uma amiga nossa que é meia sem noção. Ela queria porque queria ir ver o outro velório, ver quem estava lá, mas não queria ir sozinha. Só que ninguém queria ir lá ficar xeretando esse tipo de coisa. E o que eu realmente concordo que não é uma atitude respeituosa, né? Mas ela estava cutucando tanto o pessoal que eu resolvi ir com ela antes que ela chateasse mais ainda a nossa amiga que tinha perdido o irmão. Nós duas entramos lá e vimos que o caixão era pequeno. Quando chegamos perto, eu levei um baita de um susto e tive que me segurar para não gritar. Quem estava dentro do caixão? Era o garotinho que eu estava conversando. E eu senti um arrepio subindo a minha espinha e puxei a minha amiga para fora. Falei que não era uma boa ideia ficar indo xeretar o velório dos outros. Claro que eu não falei nada para ninguém. Afinal, eu imaginei que ninguém ia acreditar e que iam pensar que era uma brincadeira de muito mau gosto minha. Eu fui até onde o garotinho estava sentado antes, mas não tinha mais ninguém lá. Só a coxinha e a latinha de refrigerante que eu tinha deixado, ainda intocados. Eu joguei eles fora e fiquei imaginando como aquilo podia ter acontecido. Bom, como sempre, tentei raciocinar sobre o que tinha acontecido. Então imaginei que aquele deveria ser o irmão gêmeo do garotinho que tinha morrido. Mas depois de um tempo, a minha amiga xereta foi ver o que tinha acontecido com o garotinho do velório. Ele tinha alguma doença no coração que acabou sendo fatal para ele. E o pior de tudo, que falaram que a família estava devastada, já que ele era filho único. Não tinha irmão nenhum. Bom, sempre que eu lembro disso, todos os pelos do meu braço se arrepiam. Será que o que eu vi era o espírito do garotinho que tinha morrido? E se sim, por que ele apareceu para mim, uma estranha? E justo eu que não acredito nesse tipo de coisa. Bom, este é o meu relato. Espero que gostem.
Um abraço a todos. Galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.